Do caminho para a escola, meu neto apontou para fora. Vovó, aquele é meu irmão. Eu respondi, mas você não tem um irmão. Ele parecia muito sério e respondeu, mamãe me disse que eu tenho um irmão gêmeo. Pisei no freio bruscamente. E quando virei a cabeça para olhar para fora, aquele rosto me paralisou. Que bom que você está aqui. Se você está assistindo a este vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Naquela manhã, acordei como em qualquer outro dia. Parei ao lado da mesa para verificar cuidadosamente a mochila de Matthew, meu neto. Tudo tinha que estar perfeito. Os cadernos em ordem, o estojo com todas as cores que ele gosta e até os tênis brancos que eu havia deixado impecavelmente limpos da noite anterior. Seu uniforme estava perfeitamente passado e ainda cheirava ao sol da tarde, de quando o estendi para secar no pátio. Sorri, sentindo um alívio no peito ao ver que tudo estava pronto para o novo dia de Matthew. Matthew, você já terminou? Querido, não se atrase para a escola. Gritei em direção à sala de estar, onde ele saboreava um doce. Ele levantou a cabeça, com a boca cheia de migalhas, e me deu um sorriso de orelha a orelha. Terminei, vovó. Estava tão gostoso. Faça mais amanhã. Certo. Ver aquele sorriso despreocupado me derreteu por dentro. Matthew é a minha luz, a razão pela qual ainda me levanto todos os dias com um pouco de esperança. Mesmo que a vida tenha deixado de ser fácil há muito tempo. Peguei as chaves do carro, mas antes de sair lembrei-o. Vista um casaco, querido. Está frio lá fora. Matthew correu para a porta como um raio, a jaqueta pendurada no ombro e os pezinhos saltitando de pura animação. Balancei a cabeça e sorri enquanto caminhava atrás dele, pensando, essas crianças realmente não se preocupam com nada. Assim que nos acomodamos no meu carro velho, Matthew sentou-se no banco de trás, colocou o cinto de segurança sem que eu precisasse dizer nada e começou a cantarolar uma canção infantil que tinha acabado de aprender na escola. Sua vozinha doce e desafinada me fez sorrir sem que eu percebesse. Liguei o motor e saí devagar pela avenida principal que levava à escola dele. As ruas da cidade estavam tão barulhentas como sempre àquela hora. Os ônibus escolares amarelos paravam para pegar as crianças, e gritos e cumprimentos podiam ser ouvidos por toda parte. Na esquina, as barracas de comida soltavam um vapor com um delicioso cheiro de milho. O aroma se misturava com o ar fresco da manhã. As pessoas atravessavam a rua apressadamente, cada uma imersa no ritmo frenético do dia. Quando o semáforo ficou vermelho, reduzi a velocidade e parei num cruzamento cheio de carros. Olhei em volta, tentando manter a calma em meio ao trânsito. De repente, do banco de trás, Matthew pressionou o rosto contra o vidro, apontou o dedo mindinho para fora e gritou com sua voz clara e animada: Vovó, esse é meu irmão. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. Virei-me e olhei para onde ele apontava, com uma mistura de surpresa e vontade de rir. Matthew tinha apenas 10 anos, uma idade em que as crianças são inocentes e têm muita imaginação. Sorri e tentei fazer minha voz soar o mais suave possível. Matthew, querido, você não tem irmão. Você é filho único, lembra? Mas ele balançou a cabeça e olhou para mim com seus olhos claros, respondendo com total certeza. Mas minha mãe diz, eu tenho um irmão gêmeo. Sua voz soava tão segura, sem qualquer traço de dúvida, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Aquela frase foi como uma martelada direto no meu peito. Senti uma pontada no coração, uma dor tão forte que me tirou o fôlego. Sem perceber, pisei no freio com mais força e o carro deu um solavanco, fazendo Matthew ser jogado para frente. Cuidado, vovó! Gritou o menino, mas eu mal conseguia ouvi-lo. Minha cabeça girava, e todas as lembranças dolorosas que eu tentara enterrar por anos voltaram com força total. Virei-me para olhar para fora através do vidro, embaçado pela poeira da estrada. E então eu o vi. Lá estava ele, parado junto ao canteiro central, magro e com roupas velhas e desbotadas. Em suas pequenas mãos oferecia uma caixa de chicletes aos carros parados, com um olhar cheio de esperança. Seu rosto era idêntico ao de Matthew, como se fosse um retrato. As mesmas sobrancelhas grossas, o mesmo nariz pequeno. A única diferença era que sua pele estava bronzeada pelo sol e suas bochechas encovadas, como se tivesse perdido muitas refeições. Prendi a respiração, meus olhos fixos nele, e então eu vi. Em volta do pescoço, brilhando ao sol da manhã, ele usava uma pequena corrente de prata com um pingente de meia-lua. Senti meu coração parar. Eu não podia estar enganada sobre aquele colar. Era um dos dois que eu mesma havia gravado e colocado no pescoço dos meus netos gêmeos no dia em que nasceram. Uma lua cheia para Matthew e uma meia-lua para David, o neto que eu havia perdido.
Ou melhor, aquele que me disseram que havia morrido logo após o nascimento. Sem pensar duas vezes, destranquei a porta e saí correndo, deixando para trás o barulho dos carros e os gritos de Matthew lá dentro. Minhas pernas tremiam, mas continuei andando, me aproximando cada vez mais até parar em frente ao garoto. Ele olhou para mim, e em seus olhos escuros, vi um brilho de desconfiança, como o de um pequeno animal assustado. Tentei fazer minha voz soar calma, embora meu coração estivesse acelerado. Ei, garoto, qual é o seu nome? O menino hesitou, apertando os lábios, e então respondeu em voz baixa, quase um sussurro: meu nome é David. Aquele nome me atravessou o corpo como um choque elétrico. David. O nome do neto que segurei nos braços, mesmo que apenas por um instante, antes de me dizerem que ele havia partido para sempre. Tremendo, tentei perguntar-lhe mais. E onde você mora? Quem cuida de você? Mas o menino deu um passo para trás, evitando meu olhar, e murmurou: meu pai me disse para não confiar em ninguém além dele. Não posso falar com você. Suas palavras foram como uma facada no meu coração. O pai dele. Meu David, o neto que eu havia perdido. Como ele podia estar aqui, vivo, com um pai adotivo misterioso? Eu queria abraçá-lo, fazer mais perguntas e tentar impedi-lo. Mas as buzinas dos carros atrás de mim começaram a soar loucamente, interrompendo meus pensamentos. As pessoas começaram a atravessar a rua e os carros ao meu redor aceleraram impacientemente. De dentro do meu carro, Matthew abaixou o vidro e gritou: vovó, vou me atrasar. Virei-me e olhei para o relógio do painel. O ponteiro estava se aproximando da hora de Matthew começar as aulas. Minha cabeça estava uma bagunça, mas eu não podia deixar meu neto se atrasar para a escola. Olhei para David e tentei sorrir. Vou voltar e te encontrar bem. Mas o menino não respondeu. Apenas baixou a cabeça e abraçou a caixa de chiclete como se fosse a única coisa que tinha no mundo. Tive que voltar para o carro, sentindo como se cada passo pesasse uma tonelada. Quando me sentei ao volante e olhei pelo retrovisor, David já havia desaparecido na multidão de vendedores ambulantes. Pequeno e frágil em meio a tanta gente. Ele desapareceu como se tivesse sido apenas uma sombra em um sonho. Mas aquele colar em forma de meia-lua, aquele rosto idêntico ao de Matthew, não podiam ser ilusão. Eram reais, e essa realidade estava me dilacerando o coração, doendo tanto que era difícil respirar. No banco de trás, Matthew continuava cantando inocentemente, sem ter a menor ideia de que meu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo em apenas alguns minutos. Deixei Matthew na entrada da escola e, enquanto observava sua pequena figura desaparecer atrás do portão de ferro pintado de verde, minha mente ainda estava um caos. O rosto de David, o colar de meia-lua brilhando ao sol e sua vozinha tímida. Eles me assombravam. Eu não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Dei meia volta cantando pneus e voltei para o cruzamento onde o tinha encontrado. Senti uma urgência terrível, como se não encontrar David naquele instante significasse perdê-lo pela segunda vez. A rua ainda estava lotada, mas agora o sol batia com mais força nas barracas. Estacionei o carro na calçada. Saí e, embora minhas pernas estivessem tremendo, caminhei o mais rápido que pude. Passei por todas as barracas, desde a senhora da barraca de comida quente com sua panela fumegante até o velho que vendia jornais enquanto se abanava com um leque de papel. Mostrei a foto de Matthew para todos. Minha avó saiu apressada. Senhora, senhor, vocês viram algum menino dessa idade vendendo chiclete por aqui? Ele é igualzinho ao da foto. Mas só recebi negativas. A senhora da barraca de comida olhou para mim com pena. Não, senhora. Nunca vi um rapaz assim. O vendedor de jornais suspirou. Tanta gente passa por aqui. A gente nem repara em todo mundo. Eu não desisti. Continuei perguntando aos vendedores de balões, aos engraxates, até mesmo a um jovem que vendia água de cocô na esquina. Descrevi cada detalhe. O rosto igualzinho ao de Matthew, as roupas desbotadas, a caixa de chiclete e o colar de prata. Mas ninguém sabia de nada. Uma mulher que vendia flores, depois de olhar atentamente para a foto, apenas balançou a cabeça. Talvez você tenha se enganado. Há muitas crianças vendendo coisas por aqui, mas nenhuma como a da foto. Fiquei ali parada no meio do barulho, sentindo uma impotência que pesava no meu peito como uma pedra. David, meu. E agora era como se a terra o tivesse engolido sem deixar rastro. Apertei a foto de Matthew na mão, meus dedos tremendo tanto que amassei um canto. Queria gritar o nome de David, mas sabia que não adiantaria nada. As pessoas continuavam passando por mim, alheias a tudo, e o barulho das buzinas, os gritos dos vendedores e as risadas pareciam zombar do meu desespero. Finalmente, arrastei os pés de volta para o carro.
Sentei-me no banco do motorista, mas não liguei o motor. Fiquei ali sentada com as mãos no volante, olhando para o cruzamento que agora estava mais vazio. Na minha cabeça, a imagem de David magro e sozinho se repetia sem parar. Vou voltar e te encontrar, eu lhe disse. Mas agora eu sentia que o havia decepcionado desde o início. Quando voltei à mansão, já era quase meio-dia. A enorme casa com suas paredes brancas e janelas elegantes só me fez sentir ainda mais vazio. Entrei na sala de estar, onde Steven, meu filho, estava sentado à mesa de jantar, revisando uma pilha de papéis. Ele vestia uma camisa branca, a gravata torta, e era possível ver em seus olhos as noites em claro por causa do trabalho. Respirei fundo, tentando acalmar minha voz, mas não consegui esconder o tremor. Steven, acabei de ver um menino no cruzamento. Ele é idêntico ao Matthew, parecem 2 gotas d'água. Ele disse que se chama David e que estava usando o colar de meia-lua que eu fiz para eles. Steven ergueu os olhos, franzindo a testa com um olhar cheio de dúvida. Largou a caneta sobre a mesa e disse em voz lenta e fria: Mãe, você deve estar cansada. David morreu ao nascer. Você sabe disso muito bem. O médico nos contou. Você até o segurou uma última vez. Suas palavras foram como uma facada no meu coração. Eu queria gritar para ele que eu não estava errada, que eu tinha visto David, que ele estava vivo, vendendo chiclete em um cruzamento, mas eu apenas fiquei parada, de boca aberta, incapaz de dizer qualquer coisa. Naquele instante, ouvi passos na escada. Sarah, minha nora, desceu vestindo um vestido de seda leve, com os longos cabelos soltos. Quando me ouviu mencionar David, seu rosto empalideceu e seus olhos se arregalaram de medo. Percebi a reação dela e estava prestes a dizer algo mais, mas Sarah me interrompeu, com a voz trêmula, quase gritando: Mãe, por que você está trazendo isso à tona de novo? Até quando vai me atormentar? Eu perdi um filho. Você sabe o quanto isso dói? E ela caiu em prantos, cobrindo o rosto com as mãos enquanto seus ombros tremiam. Eu paralisei, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Steven se levantou e correu para abraçar a esposa, olhando para mim com reprovação. Mãe, por favor, não a faça-se lembrar da dor dela. Sarah já sofreu o suficiente. Sua voz era baixa, mas cada palavra era como uma agulha me perfurando. Eu queria explicar, contar-lhe cada detalhe, do rosto de David ao colar de prata, mas o olhar fulminante de Steven e o choro de Sarah me deixaram sem palavras. Senti como se minha própria família estivesse me rejeitando, como se eu fosse uma louca agarrada a uma história em que ninguém acreditava. Virei-me em silêncio e fui para o meu quarto, fechando a porta atrás de mim. O quarto enorme com a cama grande onde Arthur, meu marido, e eu costumávamos dormir, agora só continha a mim, mais solitária do que nunca. Lá fora, pela janela, o sol estava alto, e o canto dos pássaros parecia zombar da minha dor. Sentei-me à minha penteadeira, abri a velha gaveta de carvalho onde guardo meus tesouros mais preciosos. Peguei uma pequena caixa de veludo, abri-a e dentro dela estavam os primeiros esboços que fiz quando confeccionei à mão os 2 colares para Matthew e David. A lua cheia e a meia-lua, cuidadosamente desenhadas a lápis, estavam agora amareladas pelo tempo. Passei o dedo suavemente sobre o desenho, sentindo cada linha que traçara com tanto cuidado, cada detalhe que gravara com todo o meu coração. Minhas lágrimas caíram sobre o papel, encharcando-o. David, sussurrei, como se dizer seu nome o trouxesse de volta. Lembrei-me do dia em que mandei gravar aquele colar, quando ainda tinha esperança de segurar meus 2 netos gêmeos nos braços, de vê-los crescer juntos. Mas poucos dias depois do nascimento deles, o médico nos deu a notícia de que David havia falecido. Ainda me lembro de como senti o mundo desabar sobre mim, de como abracei aquela caixinha fria e chorei até não ter mais lágrimas. Mas agora eu tinha visto David. Eu o tinha ouvido falar. Eu tinha visto o colar em seu pescoço. Como eu poderia estar errado? Mas Steven não acreditou em mim, e Sarah chorou como se eu a estivesse magoando de propósito. Eu me sentia presa em um pesadelo onde a verdade que eu tinha visto com meus próprios olhos estava sendo negada pela minha família. Abracei a caixa de veludo enquanto as lágrimas continuavam a cair em silêncio. Eu não estou louca, Steven, sussurrei para mim mesma. Eu não estava enganada. David está vivo, e eu vou encontrá-lo, mesmo que tenha que fazer isso sozinha. Sentei-me naquele quarto silencioso, com o único som sendo o tic-tac do relógio na parede. Pensei em Arthur, nos dias que passamos juntos, superando tantas dificuldades para construir esta família. Se ele estivesse vivo, certamente me entenderia. Estaria do meu lado. Mas agora eu estava sozinha, encarando uma verdade em que ninguém acreditava. Enxuguei as lágrimas e guardei a caixa cuidadosamente na gaveta.
Prometi a mim mesma que por mais que doesse, por mais sozinha que me sentisse, eu não desistiria. David estava por aí em algum lugar e eu ia encontrá-lo. Eu precisava descobrir a verdade. Não só por David, mas por mim. Por todos os anos que vivi e lutei por esta família. Naquela tarde, sentei-me sozinha à mesa de jantar. A luz dourada do entardecer entrava pela janela e repousava sobre a velha toalha de mesa. A cadeira em frente à minha, onde Arthur, meu marido, costumava sentar, estava agora vazia, uma lembrança silenciosa de tudo que eu havia perdido. Olhei para aquilo, com o coração apertado, e as lembranças me invadiram, levando-me de volta aos dias que eu pensava ter esquecido. Aqueles dias em que Arthur e eu construímos tudo do zero, e quando eu acreditava que nossa família seria forte para sempre, não importando as tempestades. Há mais de 30 anos, a Horizon Properties era apenas um pequeno sonho em uma salinha apertada na cidade. Nosso escritório não tinha nada além de uma velha escrivaninha de madeira descascada, 2 cadeiras de metal enferrujadas e um mapa da cidade pregado na parede, com as bordas curvadas pela umidade. Ainda me lembro das manhãs em que Arthur e eu passeávamos pela cidade em sua velha scooter caindo aos pedaços, procurando terrenos, encontrando clientes e convencendo a todos a acreditar em projetos que nem nós tínhamos certeza se dariam certo. Nosso almoço era quase sempre um sanduíche que comíamos às pressas na calçada, acompanhado de goles de café preto amargo comprado em uma barraquinha de rua. Havia dias em que o cansaço me vencia e eu só queria desistir. Mas Arthur sempre pegava na minha mão e me dizia com sua voz firme: "Linda, enquanto não desistirmos, tudo ficará bem." Lembro-me perfeitamente da noite em que a empresa quase faliu. Um funcionário em quem confiávamos cegamente, a quem Arthur chamava de irmão, roubou uma enorme quantia de dinheiro do nosso maior projeto. O contrato foi cancelado. Os clientes nos abandonaram e o banco nos negou novos empréstimos. Naquela noite, Arthur estava sentado em silêncio à escrivaninha, a luz amarelada incidindo sobre seu rosto e fazendo seus olhos parecerem vermelhos pela falta de sono. Sentei-me ao lado dele, sem saber o que dizer. Apenas preparei outra xícara de café para ele. Mas quando o dia começou a despontar, Arthur se levantou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Vamos sair dessa, linda. Eu prometo." E ele conseguiu. Foi a todos os lugares, convenceu todos os investidores e até vendeu a aliança de casamento da mãe para pagar as dívidas. Chorei quando descobri, mas Arthur apenas sorriu. A aliança é só um objeto material. O que importa é a nossa família. Aqueles anos difíceis foram se dissipando aos poucos. A Horizon Properties cresceu e, de um pequeno escritório, tornou-se uma corporação com centenas de funcionários. Mudamos para esta mansão, o lugar que sempre sonhei que seria o lar de toda a minha família. Quando Steven era menino, eu costumava levá-lo aos canteiros de obras. Ele vestia um macacão azul e um capacete de construção enorme que cobria seus olhos. E enquanto brincava na areia, dizia com sua vozinha: "Quando eu crescer, vou construir casas tão altas que alcancem as nuvens como você." Ao observá-lo, Arthur e eu apenas sorríamos, cheios de orgulho. Pensávamos que por termos um ao outro, por termos Steven, tínhamos tudo. Então Jéssica, minha filha mais nova, nasceu. Ela era completamente diferente do irmão. Enquanto Steven gostava de sentar ao lado da mesa de desenho do pai, olhando plantas, Jéssica adorava correr pelo jardim segurando um graveto e fingindo que era uma espada, gritando que ia pegar todos os bandidos. Ainda me lembro do dia em que, com apenas 15 anos, ela ficou na minha frente e na do Arthur e declarou com firmeza: "Mãe, pai, eu quero entrar para a academia de polícia. Quero ser aquela que defende a justiça." Arthur se opôs veementemente. Balançou a cabeça e disse seriamente: "Você é mulher. Ser policial é muito perigoso. Você deveria estudar administração para poder assumir a empresa com seu irmão." Mas Jéssica, com seus olhos brilhantes e queixo erguido, respondeu: "Papai, se eu não fizer isso, quem vai proteger pessoas como nós?" No fim, Arthur teve que sorrir, embora ainda estivesse preocupado por dentro. Ele pegou a mão dela e disse: "Tudo bem, mas prometa que você sempre terá cuidado." Ao observá-las, percebi que minha filha havia herdado a força de nós duas. Nossa família naquela época transbordava orgulho. Pensei que depois de tantos anos de esforço, finalmente havíamos alcançado a felicidade plena. A empresa estava indo bem. Steven estava estudando para seguir os passos do pai, e Jéssica perseguia seu sonho com incrível determinação. Mas então a má notícia chegou como uma tempestade. Certa tarde, Arthur voltou do hospital com o rosto pálido. Levou-me ao seu escritório, fechou a porta e disse-me tremendo: "Linda, tenho câncer. É terminal." Eu paralisei. Senti o mundo desabar. Apertei suas mãos e perguntei:
Como isso é possível? O médico não poderia estar errado? Mas Arthur apenas balançou a cabeça, me abraçou e disse com a voz embargada: Desculpe, linda. Eu não quero te deixar. Os últimos meses de Arthur foram os mais dolorosos da minha vida. Eu cuidei dele, preparei o café que ele tanto amava, mesmo que ele não pudesse mais bebê-lo. Sentei-me ao lado da cama dele, segurando sua mão, e contei histórias de quando nos conhecemos, dos sonhos que construímos juntos. Ele foi ficando mais fraco, mas ainda tentou sorrir para me dizer: Linda, você precisa ser forte. Por Steven, por Jéssica e por você mesma. Certa tarde, enquanto o sol entrava pela janela, Arthur ligou para Steven. Tremendo, entregou-lhe a chave do escritório e disse com a voz embargada: Filho, a empresa é o trabalho de nossas vidas. Você precisa cuidar dela, entendeu? Steven assentiu com a cabeça enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu ouvi tudo da porta, com o coração em pedaços. Arthur nos deixou pouco depois. A enorme casa de repente pareceu vazia. As refeições agora eram só para mim. Não se ouvia mais a risada de Arthur, nem sua voz grave falando sobre novos projetos. Tentei me manter ocupada cuidando dos meus filhos, mas todas as noites, quando voltava para o meu quarto, sentava-me ao lado da cadeira vazia dele, ficava olhando para o nada e chorava. Após o funeral de Arthur, a casa parecia sem vida. Steven mergulhou no trabalho como se fosse a única maneira de esquecer a dor da perda do pai. Observei meu filho, agora um homem adulto, sentado no escritório de Arthur, soterrado sob pilhas de papéis. Seus olhos estavam fundos, com olheiras profundas devido às noites sem dormir. Várias vezes entrei, coloquei a mão no ombro dele e disse baixinho: Steven, a empresa é importante, mas a família é mais importante. Você tem a Sarah. Não a deixe sozinha. Steven apenas assentia com a cabeça, mas seu olhar estava perdido, como se estivesse tentando se agarrar a algo que lhe escapava. Eu sei, mãe, respondia ele em voz baixa, voltando a atenção para os papéis. Eu ficava ali parada, olhando para o meu filho com uma dor imensa. Eu sabia que ele estava tentando carregar o mundo inteiro que Arthur havia deixado para trás, mas eu estava com medo. Eu tinha medo de que ele estivesse se perdendo. Então, um dia, como um raio de sol inesperado em meio às nuvens escuras, chegaram as boas notícias. Sarah entrou na cozinha onde eu estava amassando a massa para tamali e me disse em voz baixa: Mãe, estou grávida. São gêmeos. Eu paralisei. Quase deixei a tigela cair. Lágrimas brotaram nos meus olhos, não de tristeza, mas de felicidade. Sério, querida? Perguntei com a voz trêmula. Sarah assentiu com a cabeça, os olhos brilhando, embora ainda houvesse um toque de preocupação. Eu a abracei forte, senti seu calor e naquele instante, foi como se eu visse a luz nesta casa novamente. 2 netos, sussurrei. Vou ter 2 netos. A partir daquele dia, comecei a preparar tudo com todo o meu amor. Tricotei mantas de lã macia, escolhendo fios azuis e brancos, as cores do céu e da paz. Eu mesma pintei os berços de madeira que pertenciam a Steven e Jéssica, limpando cuidadosamente cada canto para que ficassem como novos. Todas as noites eu me sentava à minha mesa sob a luz quente de um abajur e desenhava cuidadosamente esboços para 2 colares de prata que eu mesma queria gravar para eles. Uma lua cheia e uma meia-lua, cada uma com um pequeno ímã dentro. Sorri, imaginando como aqueles 2 colares se atrairiam, formando uma meia-lua que abraçava a lua cheia, assim como meus 2 netos estariam sempre juntos. Disse a mim mesma em voz baixa: não importa o quão escura seja a noite, meus meninos sempre se encontrarão. No dia em que Sarah entrou em trabalho de parto, a casa inteira virou um caos. Eu a levei para o hospital, com as mãos agarradas ao volante, tentando manter a calma, embora por dentro eu estivesse um caco de nervos. Na sala de parto, fiquei ao lado dela, segurando sua mão, enxugando o suor de sua testa enquanto as contrações ficavam mais fortes. Você consegue, querida, eu disse, com a voz trêmula. Vai ficar tudo bem. Sarah mordeu o lábio, com os olhos fechados de dor, mas assentiu com a cabeça, apertando minha mão com força. Finalmente, o choro claro de um bebê foi ouvido como música, pondo fim a todas as preocupações. 2 lindos meninos nasceram, pequeninos e frágeis, em meus braços. Tremendo, segurei cada um deles, coloquei-o sobre meu peito e senti sua respiração fraca. Com muito cuidado, coloquei seus colares neles. Em Matthew, o menor, a lua cheia. Em David, o mais velho, a meia-lua. Ao ver meus 2 netos, pensei que essa era a felicidade plena com que sempre sonhei. Nos primeiros dias, a casa se encheu de risos e choro de bebês. Eu segurei Matthew, depois David. Cantei para eles as canções de ninar que minha mãe costumava cantar para mim. Steven, apesar de muito ocupado, tentou chegar em casa mais cedo para abraçar os filhos.
Sara, porém, ainda fraca, sorria sempre que os via. Pensei que nossa família finalmente tivesse encontrado a luz no fim do túnel após os dias sombrios sem Arthur. Todas as noites eu me sentava ao lado do berço, observando meu neto dormir, e agradecia silenciosamente a vida por me dar a chance de ser avó. Mas essa alegria não durou muito. Apenas alguns dias depois, numa manhã, enquanto eu preparava uma mamadeira para Matthew, o médico chamou Steven e eu ao seu consultório. Era um homem de meia-idade com semblante sério, e nos disse com voz grave: Senhora Sanches, Senhor Sanches, sinto muito. David não sobreviveu. Foi uma complicação inesperada. Fizemos tudo o que podíamos. Fiquei paralisada, como se meu sangue tivesse virado gelo. Não pode ser, gaguejei. Eu o segurei ontem à noite. Ele estava bem. Corri para a unidade de terapia intensiva, implorando para que me deixassem ver David uma última vez. Mas uma enfermeira me deteve e disse-me com voz fria: Senhora, o hospital já cuidou de tudo. Por favor, não complique as coisas. Eu gritei, com a voz embargada: Ele é meu neto. Eu preciso vê-lo. Mas Steven me interrompeu, seus olhos diziam tudo. Mãe, pare. Não complique as coisas. Apertei meu peito. Senti meu coração se partir. O funeral foi rápido, numa sala fria da funerária. O pequeno caixão foi fechado, e eu fiquei ali parado, com o peito apertado e um nó na garganta que me impedia de falar. Não pude ver David uma última vez. Não pude tocá-lo. Não pude dizer adeus. Aquela dor era como uma facada na minha alma, deixando uma ferida que jamais cicatrizaria. Depois daquele dia, Sara mudou completamente. Ela entrou em depressão. Passava horas sentada em seu quarto, sem mover o olhar, com o olhar perdido. Às vezes, quando via Matthew, ela de repente irrompia em lágrimas, abraçando-o e murmurando: Por que só você? Por que não os dois? Tentei consolá-la, mas cada palavra que eu dizia parecia piorar as coisas. Em certo momento, Sara olhou para mim com seus olhos vermelhos e gritou: Você não entende. Você não sabe o que é perder um filho. Permaneci em silêncio, sem saber o que dizer, sentindo-me impotente diante de sua dor. Sara começou a pedir o divórcio a Steven. Ela dizia a ele com voz desesperada: Você merece uma esposa melhor, não uma fracassada como eu. Não quero ser um fardo. Steven recusou categoricamente, sempre tentando consolá-la. Não é sua culpa, Sara. Vamos superar isso juntos. Mas percebi que o brilho nos olhos de Steven também estava se apagando. Ele trabalhava cada vez mais. Refugiava-se no escritório, deixando Sara sozinha com sua depressão. Ela começou a sair de casa com frequência, dizendo que ia sair com os amigos para espairecer. Eu não sabia para onde ela ia nem o que fazia, mas a cada vez que voltava, estava mais distante. Só restaram eu e Matthew. Tentei dar ao meu neto todo o amor que lhe faltava dos pais. Tarde da noite, depois de um jantar que Steven mais uma vez abandonou no meio para ir a uma reunião, eu estava sentada na sala de estar. A luz amarela fraca iluminava as paredes brancas da enorme casa. Matthew estava à mesa fazendo sua lição de casa com muita concentração, movendo seu pequeno lápis lentamente sobre o caderno. Ele bocejou e seus olhinhos redondos começaram a se fechar. Eu me levantei, preparei um copo de leite morno para ele, coloquei na mesa e disse baixinho: Vamos, querido. Termine e vá dormir, você precisa acordar cedo amanhã. Matthew sorriu, exibindo um pequeno bigode de leite e assentiu. Sim, vovó. Acariciei sua cabeça, observando-o beber seu leite tão obedientemente, e senti um leve calor no coração. Mas no fundo da minha mente a imagem de David, o menino magrelo no cruzamento com seu colar de meia-lua, não parava de se repetir. Eu abracei Matthew, cantei para ele uma velha canção de ninar em voz baixa e o levei para a cama. Quando o aconcheguei, dei-lhe um beijo na testa e sussurrei: Bons sonhos, meu amor. Mas ao ver o rosto de Matthew, vi David novamente. E meu coração doeu como se alguém o estivesse apertando. Voltei para a sala de estar e sentei-me na velha poltrona com uma xícara de café que já havia esfriado. A casa estava silenciosa. O único som era o tic-tac do relógio de parede. Olhei para a foto da família pendurada na parede, onde estávamos todos juntos. Eu, Arthur, Steven e Jéssica, sorrindo. Mas agora aquela foto só me fazia sentir mais sozinha. Steven estava ocupado. Sara estava distante. E David, será que eu estava apenas inventando um sonho para me consolar? Apertei a xícara com força, tentando conter as lágrimas. Você não está louca, linda, disse a mim mesma. Você viu David. Ele está vivo. Nesse instante, alguém bateu na porta, me tirando dos meus pensamentos. Fiquei surpreso.
Levantei e fui abrir. Diante de mim estava Jéssica, minha filha mais nova, ainda com seu uniforme azul escuro de policial. Seus cabelos negros ainda estavam úmidos do suor de um longo turno. A mochila pesada em seu ombro a fazia se inclinar um pouco sob a luz da varanda. Os olhos de Jéssica brilhavam, mas percebi que ela estava preocupada. Mãe, você parece tão triste. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela assim que entrou, com a voz carregada de preocupação. Convidei-a a entrar. Preparei-lhe um chá quente, e o aroma de menta impregnou o ar. Sentamo-nos uma de frente para a outra e comecei a contar-lhe tudo, com a voz trêmula como se temesse que se não dissesse as coisas da maneira correta, não teria coragem de continuar. Contei a ela sobre aquela manhã no cruzamento, sobre o menino idêntico a Matthew, sobre o colar de meia-lua brilhando em seu pescoço. Contei a ela como Steven não acreditou em mim, como Sarah começou a chorar e como me senti sozinha quando ninguém me apoiou. Eu vi David e Jéssica. Eu disse enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu sei que era ele, mas ninguém acredita em mim. Sinto que estou perdendo tudo de novo. Jéssica permaneceu em silêncio, com os olhos fixos em mim. Ela não interrompeu, apenas ouviu, segurando a xícara de chá como se tentasse controlar as emoções. Quando terminei minha história com um suspiro, Jéssica colocou a xícara na mesa, olhou-me diretamente nos olhos e disse com firmeza: eu acredito em você, mãe. Se você diz que viu David, então algo estranho está acontecendo aqui, e nós vamos descobrir a verdade juntas. Suas palavras foram como um raio de luz na escuridão do meu coração. Fiquei sem palavras e minha mão trêmula buscou a dela. Sua mão era forte, quente, e ela a apertou como se quisesse me dar força. Pela primeira vez em muitos dias, senti que não estava mais sozinha. Jéssica tirou um pequeno caderno com capa de couro gasta do bolso e começou a fazer anotações. Mãe, conte-me todos os detalhes, disse ela com a mesma seriedade que demonstrara na delegacia. Tentei me lembrar do ponto exato do cruzamento, da hora em que as roupas desbotadas de David estavam, da caixa de chiclete que ele segurava e até mesmo do seu olhar de desconfiança quando perguntei seu nome. Jéssica escrevia rápido com uma caligrafia clara. Cada linha era como um mapa que nos levaria à verdade. Você se lembra exatamente da marca de chiclete que ele usava? Perguntou ela com os olhos brilhando de determinação. Assenti com a cabeça. A imagem da caixa estava nítida na minha mente. Eram daquelas baratinhas, vendidas individualmente nas feiras. Verdes, da marca Chiclets. Jéssica assentiu com a cabeça, escreveu algo mais, então olhou para cima. Mãe, acho que não é tão simples assim. Se David estiver vivo, alguém o atingiu de propósito, e eu não vou te deixar sozinha nessa. Ao ouvi-la, não consegui conter as lágrimas. Eu havia perdido Arthur. Eu havia perdido David, ou pelo menos era o que eu pensava. E agora que Steven e Sarah tinham me abandonado, Jéssica estava ali como uma chama aquecendo meu coração. Apertei a mão dela e sussurrei: obrigada, querida. Não sei o que faria sem você. Jéssica sorriu com aquele sorriso forte, mas carinhoso, que eu me lembrava de ter visto em Arthur. Sou sua filha, mãe. Não vou deixar você lutar sozinha, disse ela, e então se levantou e colocou a mochila no chão. Vou ficar aqui esta noite. Amanhã, pedirei folga. Você vem comigo ao hospital? Assenti com a cabeça, sentindo parte do peso que carregava se dissipar. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, quando apenas uma luz cinzenta entrava pela janela. Eu estava na cozinha torrando cuidadosamente algumas fatias de pão, e o cheiro de manteiga invadia o ambiente. Preparei 2 xícaras de café com leite, uma para mim e outra para Jéssica, na esperança de que o calor do café me ajudasse a me acalmar antes do importante dia que se aproximava. Hoje, Jéssica e eu íamos ao hospital, o lugar onde começou a tragédia da minha família, onde perdi David, ou pelo menos onde me disseram que eu o tinha perdido. Coloquei o prato com as torradas na mesa com um coração apertado, mas também com uma pequena faísca de esperança. Com Jéssica ao meu lado, eu não me sentia mais sozinha. Jéssica desceu da sala de estar, ainda com seu uniforme azul escuro de policial, os cabelos negros presos firmemente para trás, o distintivo preso ao peito visível sob a luz da cozinha. Ela olhou para mim e deu um pequeno sorriso. Você acordou cedo, mãe. O cheiro está delicioso. Já estou com fome. Entreguei-lhe o prato de torradas, tentando sorrir. Coma, querida. Vai ser um dia longo. Jéssica assentiu com a cabeça e deu uma mordida na torrada, mas eu sabia que sua mente estava concentrada no que tínhamos que fazer.
A determinação em seus olhos me lembrou Arthur, de como ele sempre se mantinha calmo e forte diante de qualquer problema. Apertei minha xícara de café e disse a mim mesma que precisava ser forte como Jéssica, como Arthur, para enfrentar o que nos aguardava. Entramos no carro, eu dirigindo e Jéssica no banco do passageiro, com o caderno no colo. O caminho para o hospital era tão familiar que chegava a doer. Há 10 anos, eu havia percorrido essa mesma rua, levando Sara quando ela entrou em trabalho de parto. Hoje eu retornava não para dar as boas-vindas aos meus 2 netos, mas para descobrir a verdade sobre um deles. O corredor do hospital ainda estava bem iluminado e cheirava fortemente a desinfetante. O som de passos, as vozes das enfermeiras e o rangido das cadeiras de rodas me transportaram de volta àquele dia terrível. Hesitei. Minhas pernas estavam pesadas, mas Jéssica não. Ela foi direto à recepção, mostrou seu distintivo de policial e disse com voz clara e firme: "Sou a policial Jéssica Sanches. Preciso revisar o prontuário médico de um parto ocorrido em 15 de abril de 2015. Paciente, Sara Marques." A recepcionista, uma jovem com o cabelo preso, olhou para o crachá e depois para Jéssica, um pouco nervosa. "Sim, deixe-me verificar, mas para arquivos tão antigos, preciso da autorização do administrador", disse ela, hesitante. Eu estava atrás de Jéssica, com o coração disparado. Tinha medo que dissessem não, que a porta para a verdade se fechasse na nossa cara. Mas Jéssica não hesitou. Ela assentiu com a cabeça e disse calmamente: "Então, por favor, chame o administrador. Este é um assunto importante." A recepcionista assentiu com a cabeça e rapidamente atendeu o telefone. Olhei para minha filha, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Jéssica, com aquela firmeza, estava fazendo o que eu não teria conseguido sozinha. Pouco tempo depois, apareceu a administradora, uma mulher de meia idade com semblante sério. Após alguns minutos de conversa, ela nos levou a uma pequena sala no final do corredor, onde guardavam os arquivos antigos. Eles nos entregaram uma pasta fina, com as páginas já amareladas. Olhei para a pasta e senti um nó no estômago. Era tudo que restava do dia em que David nasceu e também do dia em que me disseram que ele havia morrido. Jéssica folheava as páginas cuidadosamente, fazendo anotações rápidas a lápis. Aproximei-me para ler as letras rabiscadas e, de repente, meus olhos pararam em uma página. A certidão de óbito de David. Mas o que me deixou arrepiado foi que o espaço para a assinatura da testemunha estava em branco. Nem assinatura nem carimbo. A data e a hora da morte foram escritas às pressas, com caligrafia trêmula, completamente diferente do restante das informações. E, acima de tudo, o nome do médico de plantão naquela noite, Dr. Robert Warren, estava sublinhado em tinta azul, como se alguém tivesse querido destacá-lo de propósito. Apontei para o papel com a voz trêmula: "Jéssica, olha isso. Por que não tem assinatura de testemunha, e essa caligrafia não é igual às outras?" Jéssica franziu a testa. Seus olhos penetrantes examinaram cada linha. "Você tem razão, mãe", sussurrou ela, escrevendo mais rápido. Então ela olhou para cima e perguntou ao administrador: "Onde está o Dr. Robert Warren agora?" A administradora balançou a cabeça e disse sem demonstrar emoção: "Depois daquele turno, ele se demitiu repentinamente. Ninguém conseguiu contatá-lo. Dizem que ele deixou o país." Jéssica assentiu com a cabeça, mas vi seus olhos brilharem como os de um predador que acaba de encontrar uma pista. Ao sairmos do arquivo, passamos pelo corredor onde Sara havia ficado. O cheiro de desinfetante e a luz branca e fria me causaram arrepios. Nesse instante, uma enfermeira mais velha, com cabelos grisalhos, saiu de uma sala. Ela olhou para mim e parou de repente, surpresa. "Senhora Sanches, certo?" perguntou em voz baixa. Assenti com a cabeça, com o coração acelerado. "Você se lembra de mim?" A enfermeira assentiu com a cabeça e nos conduziu a um canto do corredor onde não havia ninguém. Ela sussurrou com a voz preocupada: "Ainda me lembro daquela noite em que a senhora Marques teve seus gêmeos. Foi muito estranho." O Dr. Warren entrou na sala de parto e trancou a porta. Ele não deixou ninguém entrar, nem mesmo nós. Fiquei do lado de fora. Ouvi os 2 bebês chorarem, mas depois só trouxeram um. Senti uma tontura como se o chão estivesse afundando. "O que você quer dizer?" perguntei, com a voz embargada. A enfermeira olhou em volta como se tivesse medo de que alguém a ouvisse e continuou: "Não tenho certeza, mas senti que algo estava errado. O Dr. Warren não deixou ninguém entrar. E na manhã seguinte, ele disse que um bebê havia morrido, mas eu nunca vi o corpo. Eu fiquei com medo e não me atrevi a perguntar mais nada." Jéssica imediatamente pegou seu caderno. Anotou o nome da enfermeira, Ellen, e perguntou: "Você estaria disposta a testemunhar, se necessário?"
A senhora Ellen hesitou por um instante e depois assentiu com a cabeça. Se for por aquela criança, sim, eu farei. De volta ao carro, Jéssica espalhou todos os papéis no banco e me apontou cada coisa estranha. Mãe, olha, disse ela com voz determinada. A certidão de óbito não tem assinatura. A caligrafia não bate, e o Dr. Warren desapareceu logo depois. Isso não é um simples engano. Foi planejado. Tenho certeza de que alguém alterou os documentos para esconder a verdade sobre David. Apertei a mão da minha filha, sentindo a força e a determinação em cada palavra. Pela primeira vez em muitos anos, senti que não estava sozinha. Jéssica, eu não sei como te agradecer, eu disse enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Jéssica apertou minha mão e sorriu. Somos família, mãe. Não vou deixar que continuem escondendo David. Domingo de manhã, acordei com uma ansiedade que não me deixava em paz. O sol entrava pela janela, iluminando o chão de madeira, mas meu coração estava pesado, como se estivesse coberto por uma nuvem escura. Hoje, Jéssica e eu decidimos voltar ao cruzamento onde encontrei David. Aquele lugar onde a lembrança do menino magro com o colar de meia-lua me assombrava todas as noites. Preparei 2 xícaras de café, tentando controlar o tremor da minha mão enquanto servia o leite de Jéssica. Hoje vamos procurar mais pistas, certo, querida? Perguntei, tentando parecer calma. Jéssica, já vestida com seu uniforme de policial, assentiu com o olhar fixo. Sim, mãe. Acho que estamos perto da verdade agora. Suas palavras foram como uma pequena luz, mas não me atrevi a criar grandes expectativas. Eu já havia falhado uma vez naquele cruzamento, e o medo de perder o rastro de David novamente me causava angústia. Entramos no carro, eu ao volante, dirigindo devagar pelas ruas familiares da cidade. Ao chegar ao cruzamento, reduzi a velocidade, observando a multidão com o olhar. Os vendedores de balões com seus buquês coloridos, os engraxates com as mãos sujas e as barraquinhas de algodão doce. Todos estavam ali, como um retrato do cotidiano da cidade. Mas David não estava. Procurei em cada canto, em cada rosto, na esperança de encontrar aqueles olhos escuros e aquele colar de prata brilhante. Mas nada. Senti meu espírito afundar, como se parte da minha esperança tivesse sido levada pelo vento. Jéssica colocou a mão no meu ombro e me disse para me acalmar. Está tudo bem, mãe. Vamos perguntar um por um. Se David estava aqui, alguém deve saber alguma coisa. Ela me fez sinal para estacionar, e saímos do carro, cada um seguindo seu próprio caminho. Aproximei-me da banca de jornais de um senhor de cabelos brancos e óculos que escorregavam pelo nariz. Mostrei a foto de Matthew a ele, tentando falar com delicadeza. Com licença, senhor. O senhor já viu um menino de uns 10 anos com um rosto igualzinho ao deste? Ele vende chiclete por aqui. O velho apertou os olhos para ver a foto e depois balançou a cabeça lentamente. Não me lembro bem, senhora. Muitas crianças passam por aqui vendendo coisas. Não reparo em todas elas. Assenti com a cabeça e agradeci, mas meu coração estava apertado. Continuei caminhando pela calçada e perguntei à senhora da banca de frutas que usava um avental vermelho vivo. Senhora, a senhora viu um menino parecido com o da foto? Ele vende balas de goma, roupas usadas e um colar de prata. Ela olhou para a foto e balançou a cabeça. Sim, existem várias crianças que vendem coisas, mas não vi ninguém assim a semana toda. Cada resposta era como mais uma punhalada na minha frágil esperança. Eu estava no meio da multidão, agarrada à foto de Matthew, sentindo uma impotência que ameaçava me afundar. Onde você está, David? Perguntei a mim mesma, com lágrimas nos olhos. Eu havia prometido a ele que o encontraria, mas agora me senti inútil, como um viajante perdido no deserto. Quando eu já estava quase desistindo, Jéssica correu na minha direção e me puxou pelo braço até uma barraca de comida na esquina. Mãe, vem cá, disse ela com a voz cheia de esperança. Essa senhora talvez saiba de alguma coisa. A vendedora de tamales, uma mulher rechonchuda de cabelos grisalhos e um coque, despejava apressadamente salsa sobre os tamales quentes. O cheiro de milho e pimenta me lembrou das manhãs em que eu cozinhava para Matthew. Jéssica mostrou a foto de Matthew e perguntou, com licença, senhora. A senhora viu um menino igualzinho ao da foto? Ele vende chiclete aqui no cruzamento. A mulher olhou para o lado da foto e nos olhou com pena. Claro, disse ela baixando a voz. O menino que vende chiclete. Ele é idêntico ao da foto. Ele sempre ficava naquela esquina de manhã, mas faz mais ou menos uma semana. Não, acho que várias. Não vi. Meu coração disparou. Tem certeza? Perguntei, com a voz embargada pela emoção. Você sabe alguma coisa sobre ele, onde ele mora ou quem cuida dele? A mulher olhou em volta como se tivesse medo de que alguém a ouvisse e então baixou ainda mais a voz.
Dizem que ele é o ajudante do Sr. Roger Collins, dono da construtora Solstice. Eles são muito ricos. Tem uma mansão nos arredores. Dizem que o homem o manda vender chiclete todos os dias para lhe ensinar alguma coisa. Mas ultimamente ele sumiu. Não sei mais nada. O nome Roger Collins me atingiu como um raio. Roger, o pior inimigo da empresa de Steven. O homem que Arthur sempre me alertou ser uma cobra, sempre procurando um jeito de nos prejudicar. Fiquei paralisada. Minha mão tremia tanto que quase deixei cair a foto de Matthew, meu neto David, nas mãos do inimigo da minha família. Como isso era possível? Olhei para Jéssica e vi que seu olhar também havia endurecido, não de medo, mas de raiva. Senhora, poderia me dar seu número de telefone? Perguntou Jéssica com a voz calma, porém incisiva. Se a senhora se lembrar de mais alguma coisa, por favor, me avise. A mulher assentiu com a cabeça, escreveu seu número em um pedaço de papel e entregou a Jéssica. Cuidado, mocinha, disse ela em voz baixa. A casa do Sr. Collins não é um lugar qualquer. Saímos da barraca e voltamos para o carro em silêncio. Sentei-me no banco do motorista, mas não liguei o motor. Apertei a foto de Matthew com tanta força que minhas unhas cravaram na minha pele. Jéssica, sussurrei. Se David está mesmo com Roger Collins, por que ele estaria com ele? Jéssica colocou a mão sobre a minha e disse com firmeza: Não sei, mãe, mas vou descobrir. Roger Collins pode ser a chave. Vou investigar o arquivo dele, ver se ele tem alguma ligação com o hospital. Assenti com a cabeça, mas por dentro o medo e a raiva cresciam. Roger Collins, o homem que tentará destruir a empresa de Arthur, agora estava ligado a David. Seria tudo uma coincidência ou parte de um plano maior? Naquela mesma tarde, Jéssica e eu não conseguimos esperar mais. Liguei o carro e dirigi em direção aos arredores, onde ficava a mansão de Roger Collins. A rua que levava à sua casa estava estranhamente silenciosa. 2 fileiras de pinheiros altos projetavam sombras, e o sol filtrava-se através das folhas, criando manchas de luz e escuridão no pavimento. Dirigi devagar, tentando me acalmar, mas cada curva dos pneus fazia meu coração acelerar. Um enorme portão de ferro preto e frio surgiu à nossa frente, coberto de câmeras de segurança que brilhavam como olhos sem alma. Parei o carro, desliguei o motor, mas minhas mãos ainda estavam agarradas ao volante, suando. Virei-me para Jéssica e perguntei com a voz trêmula: Devemos tocar a campainha, querida, ou... talvez devêssemos esperar. Jéssica franziu a testa. Seus olhos penetrantes examinaram todo o lugar. Mãe, espere um momento, sussurrou ela. Não gosto disso. Não sabemos o que tem lá dentro. Devemos observar primeiro. Assenti com a cabeça, embora estivesse fervendo de impaciência por dentro. Queria sair correndo, bater naquela porta e exigir ver David, mas sabia que Jéssica tinha razão. Não podíamos agir de forma imprudente. Respirei fundo, tentando conter o medo e a raiva que sentia. Nesse instante, o pesado portão de ferro se abriu lentamente com um rangido metálico que me assustou. Um carro de luxo, preto e brilhante, deslizou para dentro, reluzindo sob o sol da tarde. Jéssica e eu nos escondemos rapidamente atrás de um arbusto de buganvília, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir do peito. Apertei a mão de Jéssica, tentando respirar com calma. Mas então, quando o portão estava se fechando, uma figura familiar saiu da mansão. Meu coração parou. Era Sarah, minha nora. Ela estava de braço dado com Roger Collins, sorrindo como se fossem um casal muito próximo. Sarah usava um vestido de seda vermelho vivo, com os cabelos soltos, e Roger, num impecável terno cinza, inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido. Meu sangue gelou. Sarah, a quem eu amava como uma filha, cuja mão eu segurei na sala de parto, agora estava de braço dado com o inimigo da minha família. Eu queria gritar, sair correndo e confrontá-los, mas Jéssica apertou minha mão, sinalizando para que eu ficasse quieta. Permanecemos escondidos, tentando ouvir. Eles pararam na entrada, e a voz de Roger soou baixa, mas incisiva. Tem certeza de que aquela velha estúpida é a única? Ninguém vai acreditar nela. A essa altura, o pirralho do David já está trancado em casa. Não importa o quanto ela o procure, não vai encontrá-lo. E não importa o que ela diga, ninguém vai dar ouvidos. Sarah deu uma risada aguda que me revirou o estômago. Não se preocupe, disse ela com uma voz doce, mas carregada de malícia. Steven está muito ocupado com a empresa e ela é só uma velha gagá. Fiz toda a família pensar que ela é louca. Eles nunca vão encontrar David. Levei a mão ao peito. Sentia que não conseguia respirar. Sarah, a quem eu amava e consolava, agora falava de mim como se eu fosse uma tola e de David, meu neto, como uma peça em seu jogo. Roger resmungou. Ótimo, mas não se descuide.
Eu não quero só o garoto. Quero que a empresa do Steven afunde. Na reunião do conselho na semana que vem vou dar o golpe final. Steven vai perder tudo. Sarah assentiu com um brilho nos olhos. Deixe comigo. Eu me encarrego de distrair o Steven para que você possa fazer o que precisa. Então, logo na entrada, elas se abraçaram apaixonadamente como se estivessem comemorando uma vitória. Eu fiquei em choque. Levei as mãos ao peito e estava prestes a gritar, mas Jéssica me puxou para baixo e sussurrou: Mãe, fique calma. Precisamos de provas. Olhei para ela e vi que Jéssica já tinha pegado o celular e estava gravando toda a cena. A pequena tela acendeu, capturando cada palavra, cada gesto de Sarah e Roger. Apertei a mão da minha filha enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Jéssica, como isso é possível? Sussurrei, com a voz embargada. Sarah, por que ela faria isso com a própria família? Jéssica não respondeu. Ela apenas continuou gravando com um olhar frio, porém determinado. Quando Sarah entrou em seu carro de luxo e desapareceu entre as árvores, eu desabei na grama, chorando incontrolavelmente. David, meu filho. Eles o mantêm trancado lá dentro, murmurei, sentindo toda a minha força me abandonar. Jéssica me ajudou a levantar. Sua voz era baixa, mas firme. Mãe, não podemos nos emocionar agora. Este vídeo é a prova, mas precisamos de mais para expô-los. Você precisa ser forte por David. Assenti com a cabeça, embora meu coração doesse como nunca antes. Apertei o celular de Jéssica, onde estava guardado o vídeo que poderia revelar tudo. Você tem razão, sussurrei, enxugando as lágrimas. Quase não consegui dormir naquela noite. Estava deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio na escuridão. Assim que amanheceu, ouvi um barulho na sala de estar. Jéssica já estava acordada. Ela estava sentada na antiga escrivaninha de Arthur, a luz azul do laptop iluminando seu rosto. Ela estava procurando nos arquivos de pessoal da Solstice Construction Rogers Company. Entrei com uma xícara de café quente e a coloquei sobre a mesa. Encontrou alguma coisa? Perguntei, com a voz rouca de sono. Jéssica ergueu os olhos, vermelhos de cansaço, mas brilhando com determinação. Mãe, encontrei uma lista de funcionários que foram demitidos há uns 2 anos. Tem um nome que me chamou a atenção: Rosa Mendes. Ela foi governanta do Roger por muitos anos. Se alguém souber algo sobre o David, pode ser ela. Assenti com a cabeça, com o coração acelerado. Rosa Mendes. Aquele nome era como uma pequena luz no meio da minha tempestade. Jéssica começou a fazer ligações. Ela tentou entrar em contato com várias pessoas da lista, mas a maioria não atendeu ou simplesmente respondeu de forma ríspida e desligou. Finalmente, quando ela ligou para o número da senhora Rose, chamou e uma voz de mulher mais velha, muito cautelosa, atendeu. Quem é? Perguntou ela com a voz trêmula como se estivesse com medo. Jéssica se apresentou brevemente, com voz calma, porém firme. Sou a policial Jéssica Sanches, da Polícia Municipal. Gostaria de conversar com você sobre uma criança que pode ter alguma ligação com o Sr. Roger Collins. Poderia me receber? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então a senhora Rosa respondeu friamente: Não quero ter nada a ver com o Sr. Roger. Não ligue mais. E desligou. Senti como se um balde de água fria tivesse sido jogado em mim. Jéssica, e agora? Perguntei, desanimada. Mas ela não desistiu. Olhou para mim e me entregou o telefone. Mãe, tente falar com ela. Se ela cuidou do David, talvez você consiga convencê-la. Peguei o telefone, respirei fundo e disquei novamente. Quando a senhora Rosa atendeu, não a deixei falar e disse rapidamente com a voz trêmula: Senhora Rosa, aqui é a mãe de Linda Steven Sanches, o menino que a senhora cuidou. Ele é meu neto. O nome dele é David. Imploro que me ajude a trazê-lo de volta para a família dele. Só quero que meu filho esteja seguro. As palavras saíram atropeladas, carregadas de toda a dor e esperança de 10 anos. Do outro lado da linha, houve silêncio novamente, tão longo que pensei que a senhora Rosa tivesse desligado. Mas então ouvi um suspiro, e ela disse com a voz mais suave: Tudo bem, a gente se vê, mas não em um lugar público. Tem um pequeno café perto da linha do trem na Rua Juarez amanhã às 15 horas. Mas eu assenti várias vezes, mesmo que ela não pudesse me ver. Obrigada, senhora. Muito obrigada, eu disse enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Jéssica deu um tapinha no meu ombro e sorriu. Mãe, nós temos uma chance. No dia seguinte, Jéssica e eu chegamos ao antigo café na Rua Juarez. As mesas e cadeiras de madeira desgastadas, o cheiro de café torrado e o som distante do trem me fizeram lembrar dos dias em que Arthur e eu nos sentávamos em lugares como este, sonhando com o futuro. Escolhemos uma mesa no canto e esperamos.
Às 3 horas em ponto, entrou uma mulher magra, vestindo um vestido escuro e um chapéu de palha que cobria seus cabelos grisalhos. Era Rosa Mendes. Seus olhos se moviam nervosamente ao redor, como se ela temesse que alguém a estivesse seguindo. Levantei-me e fiz um sinal para ela. Ela se aproximou, sentou-se e pegou a xícara de café que eu já havia pedido, mas não bebeu. Senhora Rosa, obrigada por ter vindo, eu disse, tentando soar o mais gentil possível. Ela assentiu com a cabeça, mas seu olhar permaneceu desconfiado. Jéssica começou a falar. Você poderia nos contar sobre o menino de quem você cuidou na casa do Sr. Rogers? A senhora Rosa ficou em silêncio por um momento e então começou a falar com a voz trêmula. Eu fui governanta do Sr. Rogers por 10 anos. Um dia, ele trouxe para casa uma criança. Disse que era seu filho adotivo e o deixou sob meus cuidados. O menino tinha cerca de 3 anos, era pequeno e magro. Ele o chamava de David. Senti meu coração apertar. O menino estava usando um colar de prata com uma meia-lua? Perguntei rapidamente, com a mão tremendo tanto que derramei um pouco de café. A senhora Rosa assentiu com a cabeça, o olhar suavizando-se como se estivesse se lembrando. Sim, o nome dele era David. Ele sempre usava aquele colar. Nunca o tirava. Não consegui conter as lágrimas. Ele é meu neto, sussurrei, com a voz embargada. Jéssica apertou a caneta com força e anotou rapidamente cada palavra. A senhora Rosa continuou, com a voz cada vez mais trêmula. Mantinham David trancado no porão quase o dia todo. O Sr. Roger não o deixava ir à escola nem sair para brincar. Quando ele fez 8 anos, começou a mandá-lo para o cruzamento vender chiclete. Dizia que era para acostumá-lo à vida difícil. Partiu meu coração vê-lo daquele jeito. Eu lhe dava pão doce escondido. Dei-lhe um carrinho de brinquedo. Ele me chamava de tia Rosa. Ela fez uma pausa para enxugar uma lágrima. Ele era um menino muito bom, mas estava sempre com medo. Jéssica perguntou em tom cortante: por que você foi demitido? A senhora Rosa olhou em volta e baixou a voz. Uma vez, ouvi o Sr. Roger e a senhorita Sarah planejando como arruinar a empresa de Steven Sanches. Eles falaram sobre usar David para pressioná-lo e distrair Steven. Fiquei com tanto medo que quis chamar a polícia, mas o Sr. Roger descobriu. Ele me demitiu, não me pagou o que devia e ainda me acusou de ser ladra para que ninguém acreditasse em mim. Apertei a mão da senhora Rosa e implorei: Senhora Rosa, por favor, testemunhe. Ajude-me a salvar David. Ela permaneceu em silêncio, com os olhos cheios de dor. Então, lentamente abriu sua velha bolsa, tirou um pequeno carrinho de brinquedo vermelho com a tinta descascada e o colocou sobre a mesa. Guardo isto porque sempre acreditei que um dia aquele menino seria livre, disse ela com a voz embargada. Testemunharei por David. Jéssica imediatamente tomou conhecimento do depoimento, anotou cada detalhe e providenciou para que a senhora Rosa o assinasse perante um tabelião. Saímos do café ao cair da noite. A luz avermelhada do sol batia nos trilhos do trem e fazia o carrinho de brinquedo que eu segurava brilhar. Apertei-o com força, sentindo como se estivesse abraçando o próprio David. Obrigada, Rosa, eu disse, chorando novamente. Você me devolveu a esperança. A senhora Rosa assentiu com um olhar terno. Salve esse menino, senhora Sanches. Ele merece ter uma família. No caminho de volta, sentei no carro segurando o carrinho de brinquedo. Jéssica dirigia com os olhos fixos na estrada, mas vi que seus olhos estavam vermelhos. Mamãe, estamos quase chegando, disse ela. Com a declaração da senhora Rose, podemos levar este caso ao tribunal. Assenti com a cabeça. Com aquele carrinho de brinquedo na mão e Jéssica ao meu lado, eu sabia que estava mais perto de David do que nunca. Alguns dias depois, o processo estava completo. Jéssica e eu trabalhamos sem parar, organizando cuidadosamente cada prova. Os estranhos documentos do hospital, o vídeo que Jéssica gravou em frente à mansão de Roger, o depoimento detalhado de Rosa Mendes e até o carrinho de brinquedo que ela havia guardado. Uma pequena, mas significativa, prova. Todas as noites eu me sentava à mesa, repassando cada detalhe, com o coração em pedaços, pensando em David, nos anos que ele passou trancado na escuridão. Mas eu não estava mais sozinha. Jéssica estava sempre ao meu lado com a firmeza e a força de uma policial, ajudando-me a manter a fé de que a verdade viria à tona. No dia do julgamento, entrei no tribunal da cidade com o coração pesado. Jéssica caminhava ao meu lado em seu uniforme impecável. Seu olhar era penetrante, mas reconfortante. Atrás de nós vinham Steven e Matthew. Matthew segurava a mão do pai.
observando tudo com curiosidade em seus olhos claros, enquanto Steven caminhava de cabeça baixa, com o rosto tenso. A imprensa estava aglomerada na porta, flashes de câmeras apontados para nós, e os repórteres murmuravam como um enxame de abelhas. Apertei a mão de Jéssica tentando respirar fundo, mas sentia como se estivesse sufocando. Era a primeira vez que eu encarava Sarah e Roger desde aquela noite terrível, e eu não sabia como me sentiria olhando-os nos olhos. No tribunal, Sarah sentou-se no banco dos réus, pálida, com os olhos inchados de tanto chorar. Vestia um vestido simples. Já não tinha aquele ar arrogante de quando estava ao lado de Roger. Roger, por outro lado, mantinha a cabeça erguida, os olhos cheios de ódio. Seu terno cinza continuava impecável, como se fosse apenas uma reunião de negócios. Olhei para ele e senti uma raiva imensa. Ele havia roubado David da minha família. Ele havia transformado meu neto em uma peça de sua vingança. Quis gritar, correr e confrontá-lo, mas Jéssica colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Calma, mãe. Hoje a verdade virá à tona." O promotor iniciou sua declaração inicial. Ele apresentou as provas uma a uma com voz monótona, porém incisiva. Quando o vídeo gravado por Jéssica apareceu na tela grande, todos na sala prenderam a respiração. A voz zombeteira de Sarah ecoou: "Aquela velha estúpida. Ninguém nunca vai acreditar nela. A essa altura, o pirralho do David já está trancado em casa." Olhei para Steven e vi que meu filho estava com a cabeça baixa, cerrando o punho com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Matthew, sentado ao lado dele, olhou para a tela sem entender e então se virou para mim perguntando em voz baixa: "Vovó, de quem minha mãe está falando?" Eu o abracei e sussurrei: "Não é nada, Matthew. Eu explico depois." Mas meu coração doía. Eu não sabia como contaria ao meu neto que sua mãe havia traído toda a sua família. Então chamaram Rosa Mendes ao banco das testemunhas. Ela subiu ao estrado magra com as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Ela relatou em detalhes como mantinham David trancado no porão, como Roger o obrigava a vender chiclete e como a ameaçaram e a demitiram quando ela tentou ajudá-lo. "Eu cuidava daquele menino como se fosse meu filho", disse ela com a voz embargada. "Ele me chamava de tia Rosa. Não consigo esquecer o olhar de medo nos olhos dele toda vez que o Sr. Roger aparecia." Ouviam-se murmúrios no tribunal. Algumas pessoas choravam. Apertei a mão de Jéssica enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Rosa, a mulher que eu só tinha encontrado uma vez, me deu esperança. E agora ela estava ali contando a verdade por David. Quando o juiz perguntou o motivo, Roger se levantou de um salto e gritou como um louco: "Seu pai arruinou minha família. Arthur Sanches demitiu meu pai por peculato. Minha mãe morreu porque não tínhamos dinheiro para os remédios dela, e meu pai se matou pouco depois. Jurei que faria toda a família Sanches pagar. David era meu instrumento e Sarah era apenas uma peça no meu jogo. Eu nunca a amei." Ele apontou para Sarah com desprezo. Toda a sala ficou em silêncio. Sarah caiu em prantos. Virou-se para Steven e disse com a voz trêmula: "Me perdoe, Steven. Eu só queria ficar com o Roger. Eu não sabia que ele estava apenas me usando." Steven não respondeu. Apenas baixou a cabeça, com os ombros tremendo. Olhei para meu filho, com o coração em pedaços. Steven amava e protegia Sarah, mas ela o apunhalou pelas costas. O promotor terminou de enumerar as acusações: sequestro de menor, falsificação de documentos, fraude financeira, conspiração para sabotagem corporativa e intimidação de testemunhas. O juiz bateu o martelo e proferiu a sentença. Roger foi condenado a muitos anos de prisão, e Sarah, como cúmplice, também recebeu uma pena justa. Enquanto as levavam embora, olhei para Sarah, mas não sentia mais raiva, apenas tristeza. Ela tinha sido parte da minha família, mas agora havia perdido tudo. Já estava escurecendo quando saímos do tribunal. Steven caminhou ao meu lado e disse com uma voz cheia de arrependimento: "Mãe, me perdoe. Eu não acreditei em você. Eu te deixei sozinha em tudo isso." Peguei na mão do meu filho e balancei a cabeça negativamente. "Eu não te culpo, Steven. Só quero que nossa família esteja unida novamente." Matthew pegou na minha mão, olhou para cima e perguntou: "Vovó, meu irmão David vem com a gente agora?" Eu sorri, embora as lágrimas ainda estivessem caindo. "Sim, meu amor." Uma assistente social se aproximou, segurando a mão de um menino magro e de pele escura, ainda assustado, que se escondia atrás dela. "David." Abri os braços e chamei seu nome baixinho. "David." O menino hesitou com o olhar tímido, mas de repente correu e me abraçou forte, dizendo com sua vozinha: "Vovó." Aquela palavra foi como um raio de luz que dissipou toda a escuridão que eu sentia. Abracei David com força. Senti seu corpinho tremer em meus braços.
Estou aqui agora, David, sussurrei enquanto minhas lágrimas molhavam seus cabelos. Nunca mais vou te deixar ir. Matthew gritou de alegria e começou a correr em volta do irmão. Eu tenho um irmão. Eu realmente tenho um irmão. Ele tirou seu colar de lua cheia e o aproximou do colar de meia-lua de David. As duas peças de prata se encaixaram. O ímã as uniu, e elas brilharam sob a lua que começava a surgir. Olhei para meus 2 netos, com o coração repleto de uma mistura de felicidade e dor. 10 anos. David havia sofrido tanto, mas agora estava de volta. Steven ajoelhou-se e abraçou os 2 filhos enquanto lágrimas tardias escorriam por suas bochechas. Perdoe-me, David, disse ele com a voz embargada. Eu não sabia. Eu não sabia que você estava vivo. David ergueu o olhar, ainda com um pouco de medo nos olhos, mas assentiu levemente e abraçou o pai. Jéssica colocou a mão no meu ombro e sorriu. Nós conseguimos, mãe. Peguei na mão da minha filha, sentindo uma gratidão que não conseguia expressar em palavras. Olhei para o céu, onde a lua brilhava cada vez mais entre as nuvens. Arthur, você está vendo? Sussurrei para mim mesmo. Nossa família está completa novamente. A lua brilhará de novo, não importa quão escura seja a noite. Eu abracei David e Matthew. Senti o calor dos meus 2 netos. E soube que, embora esse caminho tivesse sido muito doloroso, eu havia encontrado a minha luz. Percorre um caminho repleto de lágrimas, perdas e traições. Mas olhando para trás, compreendo que foram essas provações que me tornaram mais forte do que nunca. A lição que quero compartilhar com todos é esta: nunca deixe que outros neguem a verdade que seu coração reconhece. E não se cale quando a justiça for ocultada. O amor pela minha família, pelos meus netos, tornou-se a chama que me guiou através da escuridão. A vida pode nos tirar muitas coisas, mas a fé, a perseverança e o desejo de encontrar justiça nos ajudarão a permanecer de pé. Quero que todos, especialmente as mulheres que às vezes se sentem frágeis, se lembrem de que nem a idade nem as circunstâncias são motivo para desistir. Temos sempre o direito de nos levantar para lutar pela verdade e proteger o que é mais sagrado em nossas vidas. A história que você acabou de ouvir foi modificada em relação a nomes e locais para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não a contamos para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Escolheria permanecer em silêncio para manter a paz ou teria a coragem de enfrentar tudo para recuperar sua voz? Gostaria de saber sua opinião, pois cada história é como uma vela que pode iluminar o caminho de alguém. Deus sempre abençoa e estou convencido de que a coragem nos conduz a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo para vocês 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que elas vão surpreendê-los. Obrigado por ter ficado comigo até este momento.